O nosso bate-papo hoje é com o goiano Alberto Nascimento. Ele é diretor de Relações Institucionais da Abracerva, Associação Brasileira de Microcervejarias. Microcervejarias é quem produz a cerveja artesanal, Alberto? Isso mesmo, Jackson. A cadeia da cerveja artesanal, ela começa na microcervejaria. E a microcervejaria, pela definição da Receita Federal, é aquela entidade produtora de cerveja, aquela empresa produtora de cerveja que produz até 5 milhões de litros ano. Então, limitado pelo volume aí, né? A microcervejaria está em processo de expansão em Goiás? Sim, com certeza. Em Goiás e no Brasil todo. De 2015 para 2016, o crescimento foi de cerca de 39%. Para você ter ideia, hoje já somos 610 empresas no Brasil e no ano de 2012 éramos apenas 200. A cerveja produzida na microcervejaria difere de que forma da produção das grandes fábricas de cerveja? Em geral, a proposta de produto. As microcervejarias, elas têm um foco em diversidade, em variedade, em ousadia. Nós temos aí estilos diferentes. A cervejaria goiana, ela trabalha mais em que flanco, por exemplo? Só em termos de sabor? Então, hoje existe um apelo regional. A cervejaria que eu trabalho aqui em Goiânia, por exemplo, é uma pioneira na utilização dos frutos do bioma cerrado. Algumas outras cervejarias também se utilizam dessa proposta, assim como algumas com bioma... Quais são os frutos do bioma cerrado que você utiliza? Nós trabalhamos hoje com piqui, baru, com cagaita, com murici, com baunilha do cerrado, trabalhamos com mutamba, articum, vários frutos do cerrado. E algumas outras cervejarias fazem isso também com bioma da Amazônia, com bioma do Sul, enfim, então tem várias propostas. Já tem cerveja de pinhão, cerveja de taperebá e assim por diante. O goiano gosta muito da cerveja Pilsen. Vocês têm essa preocupação de atender o consumo dentro do sabor goiano? Nós temos mais a preocupação, Jackson, de ensinar o goiano a consumir cerveja de forma diferente. Hoje o trabalho das microcervejarias goianas, das 20 microcervejarias registradas no estado, o principal trabalho é apresentar para o consumidor uma mudança de cultura de consumo. Deixar de consumir a cerveja com foco simplesmente na refrescância e na embriaguez e passar a consumir a cerveja com foco na experiência, nos aromas, nos sabores e tudo que a cerveja pode te oferecer ali na experiência. O que significa o Brasil em termos de consumo hoje da cerveja? O Brasil é o terceiro maior mercado mundial. Estamos com cerca de 14 bilhões de litros de produção, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. As microcervejarias não representam nem 1% desse mercado ainda, então muito a crescer nesse segmento. A sua produção aqui já tem, vamos dizer assim, consumo garantido? Sim. O que você produz está vendido? Felizmente, hoje essa é a realidade da maioria das microcervejarias do Brasil, principalmente aqui em Goiás, que ainda somos poucas. Se olharmos, o estado de São Paulo tem quase 200 microcervejarias, enquanto nós temos 20 aqui em Goiás. Então, felizmente, o que produz está vendido. Quais são as grandes dificuldades das microcervejarias? A principal delas é a questão tributária, e aí eu colocaria a legislação como um todo. É um mercado que ainda é muito novo, ainda não é muito entendido pelo público. Você pode exemplificar a tributação que sofre a microcervejaria? Perfeito. Hoje nós temos uma carga tributária média de 60% no Brasil. Aqui em Goiás nós tínhamos uma carga tributária de 58%, uma carga tributária média de 58%. Por que eu falo média, Jackson? Porque tem formas diferentes de tributar. Então tem produto que pode chegar a 70%, 75%, de acordo com a pauta fiscal, por exemplo. Então a carga média é de 58%. Felizmente esse ano nós conseguimos um incentivo aqui em Goiás, um incentivo de ICMS que o governo do estado nos ofereceu, e de 58% nós caímos para 44%. Mas 44% ainda é uma carga altíssima para uma empresa com faturamento pequeno, uma empresa que emprega muito mais por litro produzido. Para onde vai basicamente a produção da microcervejaria em Goiás? O consumo maior é aqui ou já é para o exterior ou para outros estados? Consumo maior é o consumo interno. Aqui em Goiás. As microcervejarias goianas, elas produzem basicamente para o mercado goiano, para o centro-oeste. Algumas, como a Colombina, já estão começando a exportar. Esse ano nós estamos mandando o primeiro container para a Europa, está indo para a Áustria, para a Suíça e para a Alemanha. O nosso distribuidor lá vai atender os países de língua alemã. Mas basicamente centro-oeste.
Algumas outras micros já vendem no estado de São Paulo, vendem no norte e nordeste, né? Mas de toda forma podemos arriscar aí que 80% da produção goiana de microcervejarias é consumida aqui. Eu me lembro, há uns 4, 5 ou 6 anos atrás, eu li uma reportagem sobre o melhor uísque do mundo. Interessante que o melhor uísque do mundo, se não me engano, foi da Finlândia ou Islândia. Um produtor artesanal. Ele completava ainda nem 600 garrafas. A produção artesanal, de fato, ela é mais qualificada, ela é mais perfeita do que a produção em escala industrial. Eu costumo muito comparar com carro, Jackson. Se você pegar um carro popular, não é necessariamente um carro ruim. É um carro excelente, mas é um carro popular. Se você pega um carro de luxo, né, também vai ser comparado com outros carros de luxo. A produção artesanal, geralmente, a maioria das microcervejarias tem foco na experiência. Quando você tem foco na experiência, você investe mais em insumos, você investe mais em processos. As grandes cervejarias têm muita qualidade, só que com uma proposta mais simples, né? Uma proposta que vem de volume a preço baixo. Então é mais ou menos essa a diferença. Eu acho que o artesanal ele consegue dar vida ao produto, ele consegue dar história ao produto. Vocês testam o consumo da produção de vocês? Sim, nós produzimos. Para saber o sabor que mais, vamos dizer assim, atenda a população que consome cerveja? Nós fazemos alguns testes, nós colocamos alguns produtos no mercado para sentir, para testar se aquele é o caminho. E eu costumo brincar que nós fazemos vários produtos para agradar todo mundo, diferente das grandes cervejarias que tentam agradar todo mundo com um produto só, né? A nossa ideia é agradar todo mundo com vários produtos. Então, o forte das microcervejarias é a diversidade. Hoje já são mais de 7.500 produtos diferentes produzidos no Brasil. Só aqui na Colombina nós produzimos hoje 10 produtos em linha. Então essa é a proposta, é a diversidade. A microcervejaria, de alguma forma, já causa problema para as grandes cervejarias ou não? Eu acredito que não. Por quê? Quando eu digo problema, assim, não gera já uma concorrência acirrada, alguma coisa, ou um olho grande em cima do trabalho de vocês ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que as grandes cervejarias estão cada vez mais interessadas em fazer parte desse mercado, no entanto que compraram recentemente microcervejarias aqui no Brasil e vem comprando no mundo todo já há algum tempo. Mas com relação à concorrência, o nosso volume é muito pequeno, é muito inexpressivo e a nossa área de atuação é bem diferente. É muito difícil comparar uma cerveja convencional com uma cerveja artesanal, né? Tanto o perfil de consumo, o preço, enfim, a comunicação, é tudo muito diferente. Então eu não enxergo essa disputa, não enxergo esse choque. Nem entre as artesanais, que hoje inclusive é um mercado muito unido, tá? Já que isso é uma coisa interessante de falar, que Brasil inteiro, microcervejaria é um mercado unido, é um mercado que se frequenta, que se troca experiência, né? Enfim, é um mercado bem diferente. Agora, existe também a cerveja artesanal que não está, vamos dizer assim, legalizada, né, em Goiás, né? Nós temos já alguns casos que a gente já constatou, pessoas que produzem a cerveja sem nenhum tipo de fiscalização, sem isso. Isso é um caso preocupante por dois motivos, né? Primeiro que para a cerveja ser produzida comercialmente, ela tem que ter registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o que garante que a cerveja tem uma segurança, que ela não vai causar nenhum problema para o consumidor. É o registro do Ministério da Agricultura. Então, quando você compra uma cerveja sem registro, você não tem essa segurança. Segundo ponto é a questão do mercado, do perfil de mercado, né? Com a carga tributária alta, com toda a dificuldade que a microcervejaria tem, você ter uma concorrência desleal de alguém que faz totalmente informal, é algo bem complicado, né? Agora nós temos em janeiro, Jackson, até voltando um pouquinho na questão da tributação, a partir de janeiro as microcervejarias vão poder optar pelo simples, porque até então não podiam. Mesmo sendo empresas que produzem, que faturam na faixa do simples, não poderiam optar pelo simples. A partir de janeiro elas vão poder. Então nós acreditamos muito que a informalidade ela vai diminuir bastante, porque agora as microcervejarias podem entrar como simples, né, como empresa optante do simples e começar com uma carga menor. Alberto, você tem um feedback do público que consome a cerveja artesanal? Temos sim, Jackson. Ainda é um público muito pequeno. Né? Um dos nossos principais trabalhos é mostrar para o público que existe o trabalho com cerveja artesanal, que existe uma forma diferente de consumir cerveja. Por quê? Hoje o público ainda não consegue identificar a cerveja artesanal. Ano passado nós participamos da pesquisa Pop List Popular, mais de 75% das pessoas que foram pesquisadas não lembravam de nenhuma marca de cerveja artesanal. Isso é preocupante para a gente, porque mostra que, na verdade preocupante não, é desafiador, né? Porque mostra que a gente tem muito o que crescer ainda e muito o que apresentar para o público. Tem alguma estratégia em mente? Sim, a gente procura colocar a cerveja artesanal, envolver a cerveja artesanal
de toda forma que a gente pode para apresentá-la para o público. Esse ano, por exemplo, nós participamos de grandes eventos aqui da cidade com cerveja artesanal. O legal é que a maioria dos eventos já tem essa preocupação em ter uma cerveja diferente, né? A própria mídia espontânea, toda essa forma de divulgação para mostrar que existe um trabalho, uma forma diferente de consumir cerveja é importante. A questão do consumo consciente, do consumo responsável, né? De mostrar, beba com moderação, essa preocupação existe. Exatamente, beba menos, beba melhor. O álcool não é vilão, o álcool pode ser ter um consumo saudável na sua vida, desde que você tenha moderação, desde que você consuma em pequena quantidade. E a cerveja artesanal é isso, é consumir em pequena quantidade, é consumir com moderação, com responsabilidade, né? Ser apaixonado pelo que você está consumindo, isso é cerveja artesanal. Bom, e para encerrar nossa entrevista, acho que nós temos que brindar com um pequeno gole de cerveja, né? Obrigado, Patrícia. Tem uma máxima alemã que diz que só vendo a minha cerveja a uma distância que eu consigo enxergar a torre da igreja da minha cidade. De onde é que vem essa história? Cerveja boa, cerveja fresca. Quanto mais fresca, quanto mais nova a cerveja, mais interessante para consumir. A cerveja artesanal tem um consumo local muito forte, exatamente por isso, Jackson, porque a forma mais interessante da gente consumir a cerveja artesanal é o mais fresco possível. Vamos beber pouco com moderação. Com moderação. Essa é uma cerveja que tem cagaita na sua adição. É a Colombina Gin Rata. Um brinde, Alberto. Foi um prazerão conversar com você e conhecer um pouco mais sobre a produção da cerveja industrial aqui em Goiás. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Um brinde, né? Um brinde. Deliciosa, viu? Parabéns. Obrigado.